Olá, estamos aqui com Samuel, que está fazendo História na Unicamp. Então, Samuel, primeira pergunta. Por que História? Por que História? Eu tive ao longo da minha carreira aí, escolar bastante contato com professores e eu sempre achei interessante a forma como eles trabalhavam. A primeira experiência que eu lembro foi, eu estudava no Liceu Salesiano e quando eu tinha uns 13, 14 anos, isso foi em 2012, eu gostava de ver eles trabalhando e eu achava muito interessante que eles trabalhavam todos de jaleco. E eu achava isso muito bonito e eu me enxergava trabalhando daquela maneira, com o jalequinho, naquela escola, um ambiente hospitaleiro, familiar, confortável, era um espaço grande e eu me encaixava muito ali na minha concepção. E isso também com a parte das humanas, na época, 2011, 2012, foi quando tinha estourado a Primavera Árabe. E a gente teve vários seminários falando sobre isso, e parte do interesse pelas humanas e tal, pela geopolítica, de tudo que estava acontecendo, também me instigou muito. Isso aí depois em 2012, quando eu estava na oitava série, antiga oitava série, nono ano, indo para o primeiro ano do ensino médio, também teve a questão dos cursinhos técnicos, do Cutuca, do TCAP, do Cutil. E aí eu mudei um pouco, deixei um pouco essa visão do professor de lado, prestei técnico em alimentos no Cutuca, química na TCAP, e aí a minha ideia de profissão, ela fugiu um pouco dessa questão do professor. Na época eu pensava em prestar engenharia química, engenharia de alimentos também, então não tinha muito a ver com o que é hoje. E porque também é uma questão assim de você descobrir várias coisas no ensino médio. No primeiro ano do ensino médio eu mudei de profissão assim umas 4, 5 vezes. Comecei pensando nessa parte da engenharia de alimentos, depois eu pensei em letras, em jornalismo, oceanografia foi até um curso que eu pensei em fazer, eu achava interessante. E aí a questão da história e do professor voltou mesmo com mais incisividade no segundo ano, foi em 2014 isso, eu tinha 16 anos, que foi quando a matéria de história começou a se aproximar mais do meu interesse. Participação especial do helicóptero da Polícia. E entre meus amigos, quando eu falava que eu achava legal essa profissão, eu me identificava bastante, ainda rolava muito um estigma assim de que era uma profissão que você escolhia quando você meio que não tinha alternativa, entendeu? Ou seja, não era uma profissão, né? Exatamente. Uma das conversas definitivas foi com um professor de física e ele falou, cara, é como qualquer outra profissão, você pode ser muito bem sucedido na área e eu gosto muito do que eu faço, eu vivo bem. E aí eu comecei a pensar nisso logo no segundo ano. E aí no final do segundo ano, logo no terceiro aí que eu entrei mais na realidade do vestibular, eu mergulhei de cabeça, começava a me interessar cada vez mais. E eu lembro, e até hoje eu penso isso, de que eu tive muita sorte de todos os dias poder conviver com a profissão com a qual eu me identificava. Todos os dias eu tinha aula com 6, 7 professores, via a forma como eles trabalhavam, as estratégias que eles usavam durante a aula, como que era dar aula num dia, como que era dar aula no outro, percebia as emoções deles, a forma como se eles estavam cansados, se eles estavam animados, se eles estavam num dia bom, se eles estavam num dia ruim. Isso era muito interessante porque naturalizava a profissão, sai um pouco daquela questão assim da profissão idealizada, sabe? E isso foi muito bom pra mim, porque deu uma humanizada assim na questão de quais todas as dificuldades, todos os pontos bons, e eu fiz esse balanço ao longo do fim do segundo ano para o meu terceiro ano também. Segundo ano para frente eu me identifiquei cada vez mais com a história, eu vi que era um negócio que, sei lá, me comovia, entendeu? E eu acho que é isso sim que tem que acontecer quando tu for escolher sua profissão, quando você for pensar no que você tem que trabalhar. Aquilo tem que cativar muito você, entendeu? E é isso, hoje eu tô aí, terminei o primeiro semestre da faculdade, gostei muito das matérias que eu tive,
de todos os projetos que eu acompanhei, que acontecem na faculdade. E, bom, tô feliz e bola pra frente.